Então, vamos começar a nossa monitoria. Agora eu já estou gravando. Alguém pediu para fazer a questão de número 2. Eu vou começar por ela, então. Outras pessoas pediram a 3. Vou começar pela 2 e depois a gente passa para a questão 3 e aí, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente vai resolvendo essas dúvidas, certinho? Caso eu explique e vocês não entendam, peça para eu explicar de novo, para falar de novo. Não tem nenhum problema, eu explico, tá bom? A questão número 2. Deixa eu ver se eu consigo apresentar minha tela para vocês, porque acho que talvez fique mais fácil para a gente fazer. Deixa eu abrir aqui a lista de exercícios do meu computador. Espera aí, gente, só estou terminando de arrumar aqui para eu conseguir compartilhar minha tela com vocês. E aí a gente já lê a questão e resolve. Espera aí. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Eu não sei por quê, porque eu fiz outras reuniões e eu consegui. Mas agora não está funcionando. Vocês estão com a lista de exercício em mãos? Vocês conseguem vê-la? Ou não? Então tá. Eu vou ler a questão e... eu acho que eu não vou conseguir mesmo compartilhar minha tela. Vou ler a questão e vou resolvendo com vocês. Então, a questão número 2 é da UFPR. Está falando assim. Uma das etapas do processo de reciclagem de plásticos é a separação de diferentes polímeros. Um dos métodos mais empregados consiste na separação por densidade. Ok. Então, ele vai fazer uma separação de compostos com base na densidade desses compostos. Uma amostra contendo diferentes polímeros é triturada e colocada num líquido. Os plásticos mais densos que o líquido afundam e os menos densos flutuam. Certo, permitindo a separação. Considere uma mistura constituída por peças de PET, cuja densidade varia entre 1,29 e 1,39 gramas por mililitro, e peças de PVC de densidade entre 1,46 e 1,58 gramas por mililitro. Dentre as soluções aquosas abaixo, qual seria apropriada para efetuar a separação desses dois polímeros? Então, para separar as duas substâncias, essa questão ela mistura um pouquinho do conceito de densidade com alguns conceitos de separação de mistura. E aí, como que você vai ter que pensar? Um dos materiais que você quer separar, que é o PET, o exercício falou que ele tem densidade entre 1,29 e 1,39. E o outro material, que é o PVC, tem densidade entre 1,46 e 1,58. Então, você vai ter que achar um líquido que tenha uma densidade intermediária entre essas duas substâncias, para que na hora que você coloque o líquido, o PET, que é menos denso, ele boie,
e o PVC que é mais denso afunde. Faz sentido? É isso, é colocar um líquido que tem uma densidade entre a densidade do PET e entre a densidade do PVC, para que um boie e o outro afunde, aí você consiga separar os dois. No caso, então precisa ser um líquido que tem uma densidade menor que 1,39, que é a maior densidade do PET, e que tem uma densidade menor que 1,46, que é a menor densidade do PVC. Esses dois valores você tem que ter em mente, porque se o líquido tiver uma densidade maior que 1,39, o PET vai boiar. E se ele tiver uma densidade menor que 1,46, o PVC vai ser mais denso que ele e o PVC vai afundar. Fez sentido, gente, ou não? O CERN, assim, o conceito básico da questão é esse, sabe? Sem entender isso, você consegue fazer a questão tranquilamente, assim. Então, vamos olhar para as alternativas e ver qual se adapta melhor a esse cenário que a gente conversou. Etanol, a 24%, né? Um líquido tem a densidade de 0,9. Se você usasse o etanol, tanto o PET quanto o PVC eles afundariam, porque eles têm uma densidade maior que 0,9. Se você usasse o etanol 38%, a densidade dele também é 0,9, só que agora é 41. É a mesma coisa, como é um líquido, uma densidade muito baixa, os compostos, o PET e o PVC, como tem uma densidade mais alta, eles afundariam. Os dois. Então, também não serviria para a gente separar. Ácido fosfórico, 85%. A densidade é 1,685. Olha, ele tem uma densidade maior do que a do PET e a do PVC. Então, se você colocasse esse líquido, tanto o PET quanto o PVC afundaria, certo? Por último, a letra D, o cloreto de cálcio a 6%, que tem uma densidade de 1,0505. É uma densidade menor que as dos dois compostos, então os dois compostos afundariam, como no caso do etanol, e aí a resposta então só sobra a letra E, que é uma densidade de 1,3982. Por pouco é maior que a do PET e é menor que a do PVC. Então, quando você colocar o cloreto de cálcio a 40%, o PET, que tem uma densidade menor, vai boiar e o PVC, que tem uma densidade maior, vai afundar. Então, essa que é a resolução do exercício, vamos dizer assim. Você precisa achar um líquido que tenha densidade intermediária entre o PVC e o PET, isso. Então é isso. Deu para tirar a dúvida? Vocês querem... Alguma parte da questão não ficou fácil de entender? Vocês querem que eu repita? Enfim. Certinho. Então, vou passar para a questão de número 3. Uma questão sobre propriedades físicas e químicas. Então, vou ler a questão para vocês e a gente vai discutindo como resolver. Perdão, gente, meu cabelo está muito grande. Então, tem hora que eu vou ficar tentando tirar ele um pouquinho do meu olho. 3, né? O FGD. As propriedades físicas e químicas das substâncias estão diretamente ligadas às fases de agregação da matéria. E aí ele dá uma tabela e diz assim, analisando-se esse quadro, qual das alternativas descreve respectivamente a fase de agregação de cada substância quando expostas a temperatura de 30 graus? Tá. Então você tem que pensar assim, a temperatura que ele deu é a temperatura de 30 graus Celsius. E ele te dá uma tabela com várias substâncias e quais são os pontos de fusão e de ebulição dessas substâncias. Então, o que você vai precisar olhar? Se nessa temperatura de 30 graus, a substância vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso.
Então, vamos começar pela primeira substância, que é o mercúrio. Olha, ele falou que o ponto de fusão do mercúrio é menos 38,87. E o ponto de ebulição é 356,9, certo? 30 graus Celsius, que é a temperatura que ele pediu no exercício, está entre menos 38 e mais 356. Se a temperatura fosse menor que menos 38, sei lá, menos 40, menos 50, a substância, o mercúrio estaria no estado sólido. Se for uma temperatura entre menos 38 e 356, o mercúrio vai estar no estado líquido. E se fosse uma temperatura maior que 356, se o exercício pedisse, sei lá, em 340 graus, aí ele estaria no estado gasoso. Então, como 30 graus é uma temperatura que está entre o ponto de fusão e de ebulição do mercúrio, ele vai estar no estado líquido. Deu para entender, gente? E aí você vai aplicar essa mesma lógica para as outras substâncias. Vamos fazer mais um exemplo. A amônia. Menos 77 e menos 33. Ó, veja que 30 graus é maior que o ponto de fusão e é maior que o ponto de ebulição. É maior que menos 77 e é maior que menos 33. Então, como a temperatura dada é maior que essas duas temperaturas, a substância vai estar no estado gasoso. Então, o mercúrio vai estar no estado líquido, a próxima substância vai estar no estado gasoso. Por eliminatória, já dá para achar a letra C, né? Mas é a mesma coisa para o benzeno e para o naftaleno. 5,5, 80,1. 30 graus está no meio dessas duas temperaturas. Então, o benzeno vai ser líquido. E o naftaleno, 80 e 217. Como 30 graus está entre 80 e 217, o naftaleno também vai ser líquido nessa temperatura de 30 graus. É isso. Esses exercícios aqui, é só analisar isso. A temperatura que foi dado no exercício, ela é maior que o ponto de fusão, ela é maior que o ponto de ebulição, e aí, a partir disso, saber mais ou menos onde que você vai localizar a substância em qual fase. Se for menor que o ponto de fusão, a substância vai estar no estado sólido. Se for entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, vai estar no estado líquido. E se for depois do ponto de ebulição, a substância está no estado gasoso. Então, é isso aqui que vocês precisam pensar para resolver essa questão. Acho que deu para entender. E aí, o gabarito, então, fica a letra C. Deixa eu ver aqui mais dúvidas de vocês. Tá. Tá pedindo a questão 8 e 9. Na verdade, uma explicação sobre o que é transformação física, o que é transformação química. Vou fazer as questões, que eu acho que com as questões a gente consegue aplicar na prática os conceitos teóricos. Então, eu acho que é mais fácil de entender. Se vocês não entenderem, pode falar que a gente volta e vai revendo isso. Então, na questão 8, ele pede assim: em quais as passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? Eu acho muito engraçado essa questão, mas vamos lá. No primeiro trecho, ele fala assim: o reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Olha aí, os cabelos. Ai, gente, eu não consigo fazer umas piadas boas, só faço piada ruim. Quem me conhece de verdade sabe que as minhas piadas são muito ruins. Mas, enfim. Antes de responder a questão, então, vamos entender o que é transformação física e o que é transformação química. Transformação física, basicamente, ela acontece quando a substância do início é a mesma da substância do fim do processo. Então, por exemplo, você tinha um pouco de água ali. E ela era gelo no início. E aí ela passou por uma transformação e virou água líquida. O gelo era H2O. E a água líquida
que virou depois da transformação, também continua sendo H2O. Então, quando a substância é a mesma no início e no fim da transformação, a gente diz que aconteceu uma transformação física. Exemplos clássicos de transformação física é a fusão, né, o derretimento de alguma substância, a evaporação de alguma substância. Então, as mudanças de estado físico são transformações físicas. A dilatação de um corpo, vocês vão ver na física, quando, geralmente, em geral, não é toda vez, mas quando você esquenta um corpo, geralmente ele dilata, ele aumenta o tamanho. Por exemplo, se você dilatou uma barra de ferro, se você esquentou uma barra de ferro e ela cresceu, é o ferro no início da transformação e no fim, só que a barra está maior agora, mas ainda é ferro, sabe? Então é transformação física. Agora, um exemplo de transformação química. A substância no início era uma substância, e no final ela virou uma substância totalmente diferente. Por exemplo, um ferro que vira ferrugem. No início ele era ferro, ele passou por uma transformação química e virou outro composto totalmente diferente, que é a ferrugem. Outros exemplos de transformação química é a combustão. Quando você queima algo, você está mexendo com as propriedades da molécula, então, imagina o papel, no início você tinha um papel, e aí você colocou ele numa fogueira e ele virou cinza. Então, a composição química dele mudou, não é mais papel, agora é cinza. Então, essas analogias, elas ficam fáceis de fazer para poder entender o que é transformação física, o que é transformação química. Então, vamos resolver as questões com base nisso que a gente conversou. A primeira, aqui da 8, fala o reflexo da luz. Reflexo, daria até para fazer essa analogia, né? Tipo, você se vê no espelho. Depois da reflexão, não mudou, é você com você mesmo, né? Apesar de ser só uma imagem. Mas não há nenhuma transformação química ali. Na verdade, a reflexão da luz ela é um processo físico que vocês vão estudar bem quando vocês estiverem estudando óptica na física. Então, é um processo físico a reflexão da luz. Não é um processo químico. Reflexão, refração, tudo isso vocês vão ver na física. Não é matéria da química. Então, é um processo físico, reflexo da luz. A chama da vela é combustão, está queimando. Lembra que combustão é uma transformação química. Toda vez que libera luz, cheiro, muda de cor, libera um gás, forma um precipitado, que é um corpo de fundo, toda vez que acontecer isso, geralmente é uma transformação química que está ocorrendo. Aqui, então, chama da vela, que é como se fosse uma combustão, então, é uma transformação química. Depois, desolado, observava o gelo derretendo. Gelo derretendo. O gelo derreteu, virou água. É H2O no início, é H2O no final. É uma transformação física. Ele está pedindo para a gente analisar as químicas. Então, até agora é só A2. Vamos ver se a 4 é também. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Muita solidão para mim. Mas essa é uma transformação química. Então, ficaria 2 e 4, gente, como gabarito. Eu não estou com gabarito aqui. Às vezes, pode ser que eu errei alguma coisa na hora que estava fazendo o gabarito, e aí deu uma alternativa trocada. Então, se vocês puderem me falar no chat, se deu discordância com o gabarito alguma vez, eu fico feliz, tá? Obrigado. Vamos fazer a 9, então. PUC, considere os experimentos equacionados. Então, ele dá 6 reações para a gente, né? 6 transformações, vamos dizer assim. Reações não. Falei errado, perdão, gente. 6 transformações. A primeira é uma água, e aí passa uma corrente elétrica, vira gás hidrogênio e gás oxigênio. Olha, isso é uma reação química, porque no início tinha água e agora você tem como final da reação hidrogênio e oxigênio. Então, são 2 produtos diferentes. Entende? Então, essa primeira é uma transformação química. A segunda, gelo, derreteu, virou água líquida. Transformação física. É água nos 2 momentos. Papel, fogo, virou gás carbônico mais água. Transformação química. No início era papel, depois virou gás carbônico e água. Então, até agora, as transformações químicas são a 1, a 3,
Iodo sólido, calor, vira iodo gasoso. É uma transformação física, só está mudando de estado físico. Vinho virando vinagre é uma transformação química. Era uma substância no início, virou outra substância depois. E uma barra de ferro virando ferrugem também é uma transformação química, como a gente conversou. Então vai ficar 1, 3, 5 e 6. Letra B. Então, essas aqui era para discutir justamente esses dois conceitos que eu falei lá no finalzinho da aula. E eu quis colocar um pouco de exercício de cada parte. Então, esses dois exercícios foi para conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Mais dúvidas? Quais vocês acham interessante a gente fazer? Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Vamos conversar. A gente está aqui para sanar as dúvidas. Alguns pediram a 1, 14. Vamos fazer a 14? E depois a gente volta lá na 1. Eu tô muito chateado de não poder transmitir minha tela. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu não queria desistir de transmitir minha tela. Essa questão 14 seria legal. Fazer ela com a tela transmitida. Eu acho que daria certo. Mas não aparece para partilhar aqui. Sim, eu fica carregando e não deixa eu partilhar a tela com vocês. Não sei se é um problema da minha internet. Não vai dar certo. Ok. Mas perdão, na próxima vez eu vou corrigir esse probleminha. Porque é bom ir lendo as questões junto com vocês. Pela tela aqui. Enfim, não sei o que aconteceu. Mas vamos para 14. Da UFRJ. Então, uma festa de aniversário foi decorada com 2 tipos de balões. Diferentes componentes gasosos foram usados para encher cada tipo de balão. As figuras observadas representam substâncias presentes no interior de cada balão. Então, tá bom. Então, vai ter uma figura. Espero que vocês estejam com a figura, porque se vocês não tiverem, vai ser muito difícil da gente resolver essa questão. Letra A. Indique quantos elementos diferentes e quantas substâncias simples diferentes existem nos balões. No balão 1, tem só bolinhas brancas dentro do balão 1. Então, nesse balão, você tem só um elemento químico, porque é só a bolinha branca. E como essa bolinha branca está sozinha, ela é um elemento simples. Lembra da definição de elemento simples e elemento composto? Substância simples e composta, perdão. Substância simples é aquela formada por um elemento químico só. Então, por exemplo, hidrogênio é H2. Oxigênio, O2. Só tem oxigênio na molécula. No hidrogênio só tem hidrogênio, só tem o elemento químico H. Enfim. Agora, quando você pega uma substância composta, ela tem mais de um elemento químico na sua estrutura. Então, por exemplo, água é H2O. Então, além do hidrogênio, tem o oxigênio. Então, é mais de um elemento químico. Isso é uma substância composta. Substância simples é que só tem um elemento químico. No balão 1, só tem as bolinhas brancas, então só tem um elemento, e uma substância simples. No balão 2, aí vai ter 2 bolinhas junto com um sinalzinho de mais. Essa bolinha com sinalzinho de mais representa um elemento químico, certo? E como tem
Apenas esse elemento, nessa molécula aqui, vamos dizer assim, de gás, ela é uma substância simples. Então, essa molécula que tem um maisinho, não sei se vocês conseguiram ver, são duas bolinhas com um maisinho em cada uma. Como elas são iguais, é uma substância simples. É como se fosse o gás oxigênio. Tem duas moléculas de oxigênio, tem dois elementos químicos oxigênios ligados. Aí tem duas bolinhas com menusinho, é a mesma coisa. Então, é outro elemento químico, porque agora é uma bolinha com menos, é diferente, na analogia que eles fizeram aqui. E além de ser outro elemento químico, é outra substância simples. Então, até agora a gente já tem duas substâncias simples nesse balão e dois elementos químicos. Além disso, agora ainda tem mais dois compostos para a gente ver. Um composto que tem os dois compostos têm três constituintes. Um deles tem duas bolinhas de menos e um quadradinho com X. Apareceu mais um elemento, que é o quadradinho com X, certo? Então, 3 elementos. O outro elemento vai ser a bolinha preta da outra substância. Então, 4 elementos. Então, a gente viu que tem 4 elementos químicos. Substância simples, a gente viu que já tem duas. Vamos analisar essa da caixinha com X e essa do menos com as duas bolinhas pretas. Ó, essa da caixinha com X, além da caixinha com X, tem as duas bolinhas de menos. Então, tem dois compostos diferentes. Então, não é uma substância simples, é uma substância composta, certo? A outra, que tem a bolinha menor pretinha e a bolinha grande com o menos, também não é uma substância simples, porque tem mais de um elemento constituindo. Então, é uma substância composta. Então, nesse balão, tem duas substâncias simples e quantos elementos químicos? 4 elementos químicos diferentes, que é cada bolinha diferente que existe. Cada um é um elemento químico. Aí, somando tudo, dá 3 substâncias simples, né? Somando balão 1 com balão 2. E no balão 2 tem 4 elementos químicos. E no balão 1 mais 1, então 5 elementos químicos. Então, esse seria o gabarito. Ficou claro, gente? Essa questão é um pouco mais difícil de explicar assim, sem compartilhar a tela. Mas eu acho que deu para entender. Tá. Então tá bom. Qualquer dúvida, vai falando, gente. Não deixa passar. A gente já tá aqui, já tá tirando as dúvidas, então aproveita, né? Você já tá gastando um pouquinho do seu tempo do dia para fazer isso, então vamos fazer certinho, sem ficar com dúvida, para quando aparecer uma questão parecida, vocês saberem como lidar com ela. Mas todo mundo está entendendo, então tá ok. Já não para resolver o exercício 1. Vamos resolver. Vai falar sobre densidade. Tá? Acho que é o único exercício de cálculo que tem na lista. Essa primeira parte quase não vai aparecer tanto. Ah, tá. Tem a letra B, né? Desculpe. Perdão. Ai, ai. Vamos voltar lá para 14, então, gente. Nossa, eu esqueci. Achei que era só a letra A. Ó, classifica o tipo de sistema de cada balão quanto à homogeneidade. Então, quer saber se são misturas homogêneas, porque tem mais de uma substância ou não, né? Se são misturas homogêneas ou heterogêneas. Lembra lá do conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Então, você olha para a mistura, por exemplo, sal e água. Você olha para um copo de sal e água, com sal dissolvido, tem duas substâncias diferentes ali, que é o sal e que é a água. Só que quando você olha, você só vê uma fase. Você não consegue falar assim, isso aqui é sal, isso aqui é água.
Então, é uma mistura homogênea. Agora, quando você tem, por exemplo, uma mistura de água e óleo, ou água e areia, que a areia fica no fundo, você consegue fazer a diferenciação de qual é a parte da água e qual é a parte do óleo. Você consegue ver mais de uma fase ali. Então, é uma mistura heterogênea. Tendo isso em vista, eu acho que eu não lembro se eu coloquei no slide, eu acho que sim. Mas imagina, os gases, eles são todos invisíveis, né? A gente não consegue, pelo menos assim, todos não, mas grande parte deles são invisíveis, a gente não consegue ver. Imagina... Não, ainda não fiz a 7, a gente pode fazer. Bom, pelo menos não que eu me lembre, mas... Enfim, imagina um balão que tem vários gases ali dentro. Você coloca oxigênio, você coloca hélio, que é um gás também muito comum, né? Enfim, os gases, eles não têm cor. Esses gases não têm cor. E aí, se você pudesse olhar o balão, a mistura de ar dentro do balão, você só veria uma fase, que é o ar em si que está ali, né? A mistura de oxigênio e hélio. O ar que a gente respira. Você não consegue separar, isso aqui é nitrogênio, isso aqui é oxigênio. Tá tudo misturado, nitrogênio, oxigênio, tá tudo misturado no ar. E tudo forma só uma fase. Você não consegue falar assim, aqui tá o nitrogênio, aqui tá o oxigênio, vou separar com o olho os dois, tá? Em duas fases diferentes, igual, por exemplo, a água e o óleo que eu dei o exemplo. Então, na química a gente fala que toda mistura gasosa, qualquer mistura gasosa, ela é homogênea. Então, independentemente de quantos elementos tem ali, ela vai ser uma mistura homogênea, como o ar é. Você não consegue separar os elementos que estão no ar, um gás, desse gás. A olho nu, né? Quando eu falo de separação, não estou falando de separação de mistura, gente. Só estou falando assim, você não consegue perceber as diversas fases olhando, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Mas dá para você, um processo de separação de mistura, separar. Então é isso. Toda vez que alguém te perguntar se uma substância, se uma mistura de gases, ela é homogênea ou heterogênea, você sempre vai dizer que ela é uma mistura homogênea, seja de qualquer gás, qualquer situação. Então, as misturas gasosas, elas são homogêneas, certo? Então, como são, tanto no balão 1 como no balão 2, são substâncias gasosas, misturas de substâncias gasosas no balão 2, né? No balão 1 só tem uma substância, então, seriam sistemas homogêneos, tá? Por conta disso, toda mistura gasosa, ela é homogênea, ela não tem mais de uma fase, você só consegue ver uma fase nela. Ele lembra do ar, que fica fácil, você não consegue separar o que é nitrogênio, oxigênio, enfim. Tá tudo aí misturado e a gente não vê. Vamos fazer a 1. Depois, a gente faz a 7. Certinho? Então, a 1 é da Unemat. Está falando assim, a densidade é considerada uma propriedade física específica das substâncias, que varia com a temperatura em função da contração e expansão do material considerado, além de explicar o porquê dos icebergs flutuarem nos oceanos. Tá. Até aqui só está te dando informação, mas eu acho que não é importante para a discussão da questão. O mercúrio é um metal líquido nas condições ambiente, muito agressivo à saúde humana, em função de sua toxicidade, pois é bioacumulativo, ou seja, não é metabolizado pelo organismo. Possui um valor de densidade igual a... Aí aqui é importante. Ele está falando da densidade do mercúrio, que é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, nas condições ambiente. Assim, pode-se afirmar que um frasco de vidro contendo 100 ml de mercúrio possui uma massa em quilogramas correspondente a... Aqui você vai ter que lembrar da fórmula da densidade, né? Que densidade é igual a massa dividido por volume, certo? Coloquei essa fórmula lá no slide. Fórmula básica que precisa gravar. Ele te falou a densidade
veja que ele te deu em gramas por centímetros cúbicos. E ele deu o volume de mercúrio em 100 ml. Como a densidade está em gramas por centímetros cúbicos, você tem que passar o volume de 100 ml para centímetros cúbicos. E aí eu acho que eu não coloquei no meu slide da aula, mas coloca uma anotação aí do lado, quem imprimiu ou quem tiver com caderno. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, quando ele fala assim para você, 100 ml, é a mesma coisa que ele estivesse falando de 100 centímetros cúbicos. Por dedução, você consegue chegar nessas transformações de ml para litro, de litro para centilitro, enfim, e também de metro cúbico para litro, mas isso eu acho que o pessoal da matemática vai fazer com vocês. Se não fizerem, pode falar que um dia na química a gente separa e faz. Mas um ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, quando ele fala 100 ml de mercúrio, é a mesma coisa que ele tivesse 100 centímetros cúbicos de mercúrio, certo? Essa parte está entendida, gente? Que 1 ml vale 1 centímetro cúbico, então 100 ml é igual a 100 centímetros cúbicos. Dá um feedback para mim no chat, que isso é uma coisa importante. Vocês têm que sempre colocar nas mesmas unidades. Então tá. Sempre coloca na mesma unidade. Como a densidade está em gramas por centímetros cúbicos, coloca o volume em centímetros cúbicos. Então, o volume que você vai usar é 100 e a densidade que você vai usar é 3,6, que foi a que ele te deu no exercício. Aí fica 3,6 é igual a massa dividido por 100. Aí, fazendo esse cálculo aqui, a massa é ruim porque eu não tenho uma lousa, né? Mas tá 3,6 igual a m dividido por 100. O 100 passa para lá multiplicando. Vai multiplicar 3,6 vezes 100, dá 1.360 de massa. Só que esse resultado está em gramas, 1.360 gramas. Olha o tanto que ele é danadinho. Ele coloca a letra E, 1.360 gramas. Gente, esse povo é muito maldoso. Acabou que faz... E na faculdade, vai ter questão assim, porque o professor está te testando, né? Então ele vai colocar algo ambíguo ali para ver se você aprendeu o conteúdo mesmo, ou se você passou o olho correndo na questão e nem prestou atenção direito. Enfim. Mas essa não é a resposta. Danados. Porque aqui a gente achou em grama. A densidade está em grama por centímetro cúbico. Então a gente acha em gramas. A gente precisa passar para quilograma. Divide por 1.000. Ficaria então 1,36 quilogramas de massa de mercúrio. Que seria a letra C. Vocês entenderam como que faz? Qualquer coisa depois eu posso, tipo, colocar uma resoluçãozinha disso no Word, mandar, mas eu acho que é bem simples assim. Com essa explicação dá para entender. De boa, então. Tá. Vamos fazer a 7, que eu acho que é de separação de misturas. A gente não fez nenhuma de separação de misturas. Eu queria fazer uma de gráfico, que a gente também não fez nenhuma de gráfico. Eu acho que seria legal fazer. Mas pelo menos essas a gente faz, aí se ninguém tiver mais dúvida, a gente termina. A 7. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Tá. Então vamos fazer a 7 agora. E aí depois a gente vai para uma das duas do gráfico aí, a que vocês preferirem. Eu coloquei duas questões de curva de aquecimento, que é de gráfico. E aí a gente faz. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente finaliza a monitoria. Então, a 7. Um Erlenmeyer contém um sistema heterogêneo bifásico formado por água, acetona e tetracloreto de carbono. Sabendo que acetona e água são miscíveis entre si, que o tetracloreto de carbono é immiscível em água e em acetona, e que a acetona é um líquido mais volátil que a água, assinala os métodos mais adequados para separar esses três líquidos. Deus me livre, que tanta informação. Vamos ler com mais calma, para entender melhor a questão, porque tudo que a gente precisa está nesse enunciado aqui. E ele foi
Ele foi jogando todas as informações do enunciado de uma vez, sem dó. Então, vamos ler e vamos ir desmembrando para ficar mais fácil de entender. O Erlenmeyer é um recipientezinho, né? Ele contém um sistema heterogêneo, então um sistema formado por mais de uma fase. E aqui ele está falando que é bifásico. Esse bifásico aqui quer dizer que tem duas fases diferentes no sistema, certo? Então ele é formado por água, acetona e tetracloreto de carbono. Ó, sabendo que a acetona e a água são miscíveis entre si, então imagina um potinho. Você vai ter água e acetona e tetracloreto de carbono. A água se mistura com a acetona. E o tetracloreto de carbono, ele vai falar aqui para frente, não é miscível na água. Então, nesse potinho, você vai ter mistura de água e acetona com tetracloreto de carbono. Então, você vai ter essas duas fases. Uma fase que é constituída por água mais acetona e outra tetracloreto de carbono. E que a acetona é um líquido mais volátil que a água. Então, a acetona ela evapora mais rápido que a água, certo? Então, quais são os métodos para separar esses líquidos? Primeiro, a gente vai ter que usar um método para separar acetona e a águas. Ou acetona mais água do tetracloreto de carbono. Sempre que quando você tem um sistema que tem mais de uma fase, separa primeiro as diferentes fases dele. Nesse caso aqui, é água mais acetona e tetracloreto de carbono, então separa essas duas, que não se misturam entre si. Depois que você separar o tetracloreto de carbono da mistura de água e acetona, você vem aqui separar a água da acetona dessa mistura homogênea. Faz sentido, gente? Eu não sei se ficou claro para entender. Tá. Então, como que a gente vai separar o tetracloreto de carbono que não se mistura com essa outra mistura aqui, que é de água e cetona? Primeiro, a gente vai ter que usar... Vamos olhar os métodos que tem aqui. Decantação, poderia ser, na letra A, poderia ser. Fusão fracionada? Não, não pode ser. Porque o que ele dá no exercício aqui é que a acetona, ela tem um líquido, ela é mais volátil que a água, então a gente vai ter que evaporar a acetona. Fusão é passar do estado sólido para o líquido, não é evaporação. Evaporação é passar do estado líquido para o gasoso, certo? Então a letra A não pode ser. Letra B, filtração e decantação. Filtração é substância sólida com líquido. Aqui a gente só tem mistura líquida, então não pode ser filtração. Centrifugação pode ser. Então você centrifuga, separa a água e a acetona do tetracloreto de carbono. E aí agora você vai ter que fazer outro processo para separar a água da acetona. Decantação? Não, decantação não vai separar a água da acetona. Você precisa evaporar uma das duas. Então sobra, vamos ver, letra D e letra E. Letra E não pode ser porque a primeira que ele está falando de filtração, a gente falou que não pode. Então vamos analisar a letra D. 7. Letra D. Decantação, sim. Porque com a decantação, a água e a acetona, como tem densidade diferente do tetracloreto de carbono, gente, eu não sei qual é mais denso, qual é menos denso, mas não faz diferença. Como eles têm densidades diferentes, o que é mais denso vai afundar e o que é menos vai flutuar. Então, você separa os dois por decantação. Decantação é justamente esse processo. Esperar com que a gravidade faça que um flutue e o outro sedimente, né? O outro fique embaixo. Então, ok, joia, pode ser. E destilação fracionada, por quê? Porque depois que você separou os dois, agora você vai ter que esquentar a acetona e a água para separar a acetona da água. Então, como a acetona tem um ponto de ebulição mais alto, na destilação, ela vai evaporar primeiro, vai passar pelo condensador, vai virar líquido de novo e vai cair num recipiente que você coloca lá no fim. Dá uma olhada na minha aula quando eu falo de decantação, de destilação, desculpa, que tem eu explicando justamente esse processo. De quando você tem duas substâncias de mistura homogênea, você esquenta, uma tem um ponto de ebulição mais baixo, ela vai evaporar primeiro, evaporou primeiro, ela vai passar por um condensador. Quando ela passar pelo condensador, ela vai passar do estado gasoso, que ela tinha evaporado, para o estado líquido de novo, e vai cair num recipiente que você coloca ali para ela cair.
Então, a acetona evapora e cai no recipiente, enquanto a água tem um ponto de ebulição mais alto. Quando você está esquentando, ela não evapora. E aí você separa a acetona da água por destilação fracionada. Então, é a letra D. É uma questão boa porque mexe com separação de misturas com mais de um componente. Eu acho que processo de separação, destilação de bebida alcoólica e tudo, é justamente isso. Mas eu não sei como funciona direitinho. Talvez na próxima aula eu possa até iniciar a aula falando sobre isso e tal. Mas eu não sei, gente, confesso. Com essa carinha aqui, né? De quem bebe horrores. Mentira. Não bebo, mas não tem problema. Dá para pesquisar. Dá para pesquisar, dá para olhar a química que faz a cachaça aí de todos os dias, né? Vamos fazer uma de gráfico para fechar? Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês gostaram da aula passada? Vocês conseguiram assistir? Às vezes é corrido, né? Não dá tempo, mas conseguiram? Gostaram ou não? Pode ir dando as sugestões, gente, que sempre é bom. Então tá bom. Vocês preferem a 10 ou a 11? Fazer ela e a gente fecha a live. Então é a 11. Então vamos lá. Vamos fazer a 11. Federal de Viçosa, Minas Gerais. Onde mais? Eu não sou mineiro, não. Mas gosto muito de Minas. Acho muito estado muito bom. Sim, sou goiano. Sou goiano. Mas vamos fazer essa questão 11, né, para vocês poderem, para a gente poder terminar a live. Tá assim, o gráfico a seguir representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância. A. Então a substância chama substância A. Criativo demais, né? Aí durante cerca de 80 minutos você vai aquecer. Muito tempo, né? Mas vamos aquecer. A faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida é. Então ele está querendo saber em qual temperatura a substância fica sólida. Dá uma olhada no gráfico. Essa primeira faixa aí, que sobe da temperatura de 10 até 20, a substância está no estado sólido. Na hora que o gráfico fica deitado, que ele fica na temperatura de 20, dos 10 aos 20 minutos, ele está numa fase em que tem uma mistura de sólido mais líquido. Então imagina que fosse um bloco de gelo, que a gente está numa situação imaginária, que o bloco de gelo vai começar a derreter em 20 graus Celsius. Totalmente imaginário, tá? Na pressão a nível do mar isso não acontece, derrete a 0 graus, a gente sabe, mas só para você imaginar. Então, de 10 a 20, você vai esquentar o bloco de gelo, mas ele ainda é gelo. Na hora que chegar nos 20 graus, ele vai começar a derreter. E aí, de 10 a 20 minutos, então 10 minutos, você vai passar esquentando o bloco de gelo e ele vai ficar em 20 graus. Ele não vai mudar a temperatura. E nesse momento, o gelo vai estar existindo no sistema e a água líquida também, porque o gelo está começando a derreter. Mas ele não derreteu tudo, então ainda tem gelo, mas já tem água. Então, quando o gráfico fica deitadinho, nessa primeira parte, é uma mistura de sólido mais líquido. Aí, na hora que o gelo derreter tudo, virar só água, a temperatura vai voltar a subir. E aí ela sobe de 20 até 40, nesse caso aqui. E nesse momento, de 20 até 40, a substância está na fase líquida. Chegou nos 40, ela vai começar a passar do estado líquido para o gasoso, igual aconteceu no 20 graus. Então, 40 é o ponto de ebulição e o 20 graus é o ponto de fusão.
Como 40 é o ponto de fusão, aqui, imagina, na comparação da água de novo, a água ainda vai, imagina que você está esquentando ela numa vasilha, a água vai começar a evaporar, certo? Mas, apesar da água estar começando a evaporar, e você vê que o nível dela está baixando na vasilha, porque ela está evaporando, ainda tem um pouco de água sendo evaporada. Então, existe, nessa segunda parte que o gráfico fica deitado, uma mistura de gás mais líquido. Aí, na hora que toda a água evaporar, a temperatura volta a subir. O gráfico fica em pé de novo. E aí é só gás nesse momento. Com base nisso tudo que eu falei, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida vai ser de 10 a 20, porque em 20 ela vai começar a derreter, vai começar a fundir, certo? Então, ela vai permanecer sólida de 10 a 20. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 20 a 40, certo? Entre as duas partes deitadas do gráfico, que a temperatura fica constante. E a temperatura de ebulição vai ser 40. É isso, quando forem analisar esse gráfico, percebam isso. E, no mais, essas questões de curva de aquecimento é mais ter essa percepção de onde é o ponto de fusão, onde é o ponto de ebulição, se é uma substância simples, porque mistura, o gráfico não fica deitado em nenhum momento. Falei isso na aula. É importante saber isso. Ele poderia ter cobrado aqui. Aqui é uma substância simples ou uma mistura? É uma substância pura ou uma mistura? Você teria que falar que era uma substância pura, porque a temperatura fica constante, o gráfico fica deitado. Se o gráfico não ficasse deitado em nenhum momento, geralmente seria uma substância mistura, certo? Falei isso na aula. Ele não perguntou aqui, mas poderia ter perguntado. Então é isso, gente. Eu gostei da monitoria, acho que foi bom, apesar de eu não ter conseguido transmitir minha tela, perdão por isso. Não sei o que aconteceu, mas da próxima vez eu vejo que eu posso fazer para arrumar isso. Mas eu acho que não perdeu a qualidade, porque era mais questões conceituais, então falando dá para entender. Agora, para as próximas, que às vezes tem algumas coisas mais de cálculo mesmo, aí é essencial, não tem como. Eu vou ter que dar um jeito de transmitir, ver o que eu consigo fazer. Mas é isso. Querem deixar alguma sugestão? Querem falar alguma coisa? Mais alguma? Quer resolver mais alguma questão? Estou aberto, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, fechou. Muito obrigado pela participação, viu, gente? Obrigado por terem mandado as dúvidas, por terem participado da aula. Isso faz muita diferença. Vocês vindo aqui, perguntando, querendo aprender. Muito legal, fico muito feliz com isso. Espero que a gente possa se encontrar, né? Aí quando a pandemia acabar, não sei quando vai ser, poder conhecer vocês um pouquinho melhor, talvez ter um contato direto para tirar as dúvidas, né? Mas isso realmente só quando a situação se normalizar. Não sei quando isso vai acontecer, mas por enquanto a gente vai fazendo nesse formato, e aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, falem que a gente vai resolvendo, tá? Muito obrigado mais uma vez, e até a próxima, gente.